O sódio é o eletrólito mais abundante no plasma. Então, sua função é principalmente fazer o controle da pressão oncótica. A hiponatremia diz respeito à diminuição na concentração plasmática ou sérica de sódio. É a alteração eletrolítica mais frequente e pode ter diversas causas, como perda de sódio pelo vômito ou diarreia, ou retenção de água, né, o que acontece na insuficiência renal ou na insuficiência cardíaca. Já a hipernatremia, ou seja, aumento na concentração de sódio, é mais rara de acontecer e pode ter como causas o baixo consumo de água ou o ganho de sódio em situações patológicas, como na síndrome de Cushing. O principal método de dosagem de sódio, assim como método de dosagem da maioria dos eletrólitos, é o eletrodo íon seletivo. Então, nesse sistema, a gente vai ter um eletrodo que contém na verdade, são dois eletrodos em um sistema só. Então, eu tenho um eletrodo de referência e um outro eletrodo que vai ficar em contato com a minha amostra. Então, utilizando o método de potenciometria, o meu eletrodo vai conseguir calcular a concentração do eletrólito, no caso aqui de sódio, a partir da diferença de potencial entre esses dois eletrodos. Então, o meu analisador vai ter um software, né, um algoritmo dentro do software que vai permitir estabelecer essa relação entre diferença de potencial e concentração do analito. Então, ao passar uma amostra, o sistema será capaz de calcular a concentração de sódio a partir da diferença de potencial. Então, o ponto principal desse sistema aqui é justamente a membrana que está na ponta aqui desse dispositivo, que vai ser capaz de selecionar especificamente o eletrólito, o íon a ser analisado. No caso aqui, o íon sódio, então será utilizada uma membrana de vidro, que permitirá a passagem específica de íon sódio. Então, nesse sistema, a gente pode ter um fenômeno, né, causado pela interferência da lipemia ou hiperproteinemia, que é chamado de efeito de exclusão do eletrólito. Como é que funciona isso? Bom, se a gente pegar somente a parte líquida do sangue, que é o plasma, ainda assim esse plasma ele é composto, né, a sua maior fração é de água, realmente, em torno de 93%, e um pequeno percentual desse volume ocupado, né, do plasma é em virtude de sólidos, principalmente moléculas maiores, como proteínas e lipoproteínas. Então, essa é a distribuição normal. E aí, o eletrólito ele vai estar diluído, obviamente, na fração de água. Então, o indivíduo com uma dislipidemia severa ou com um mieloma múltiplo, por exemplo, ele vai ter um aumento importante na concentração de lipídios ou na concentração de proteínas, né, causando lipemia e hiperproteinemia, respectivamente, de modo que o volume de água ele é reduzido. Então, consequentemente, haverá uma redução proporcional na quantidade de íons, né, no caso aqui de sódio, que estarão diluídos nesse volume total de plasma. Então, isso pode causar interferentes no método de dosagem do meu eletrólito. Então, basicamente, existem dois sistemas que utilizam o eletrodo íon seletivo. O sistema chamado indireto e o sistema direto. No sistema indireto, a minha amostra de plasma passará por uma diluição com um reagente. Então, eu coloquei aqui números simbólicos apenas para a gente entender o fenômeno do efeito de exclusão de eletrólito. Então, no método indireto, a gente vai calcular a concentração com base no volume total do plasma. Então, seriam aqui, eu tenho um total de
de 6, né, íons sódio, dividido pelo volume de 10, por exemplo, daria uma concentração 0,6. No método direto, a amostra não passa por essa diluição, de modo que o sistema consegue detectar a concentração utilizando como volume o volume real de água presente na amostra. Portanto, nesse caso seria 6 íons sódios dividido por 9,3, o que daria uma concentração muito próxima daquela obtida no método indireto. Entretanto, numa situação patológica como essa, onde eu tenho uma redução no volume de água, né, do plasma, o que é que acontece? Se eu utilizar o sistema indireto, eu vou ter, né, em virtude do fenômeno de deslocamento de volume, eu vou ter apenas aqui 4 íons sódios, tá, dividido nesse mesmo volume de plasma, me daria uma concentração de 0,4. Tá? Uma concentração distante daquela concentração real, que seria em torno de 0,6. Já no método direto, os 4 íons sódios, tá, vão ser divididos pelo volume real de água. Então, nesse caso aqui, o método direto ele leva em conta essa redução no volume real de água da amostra, né, do plasma. Portanto, eu teria 4 dividido por 6,4 daria 0,625. Portanto, o método direto ele é mais robusto, tá? E não é sensível aos interferentes de lipemia e hiperproteinemia. O potássio é o segundo cátion mais abundante no sangue, tá? Ele tem funções importantíssimas, uma vez que ele regula a excitabilidade neuromuscular, ele mexe com o potencial de membrana, então tem implicações muito importantes para o funcionamento do coração, por exemplo. Então, a hiperpotassemia ou hipercalemia, como é mais conhecido, se refere ao aumento na concentração de potássio. E essa é uma situação considerada crítica para o paciente. Então, concentrações de potássio acima de 7 milimol por litro, tá? É um valor de alarme, um valor crítico, uma vez que o indivíduo apresenta risco de morte diante dessa situação. Então, são várias causas que podem levar a isso, desde excreção reduzida na insuficiência renal, por exemplo, ou uma liberação intensa, né, de íons potássio a partir do dano celular, uma vez que potássio está em grande quantidade no meio intracelular, tá? Ou de forma mais rara, né, um aumento na ingestão, que seria uma reposição, por exemplo, de potássio intravenosa feita de forma inadequada. A hipopotassemia é mais rara e está associada com perdas gastrointestinal ou perda urinária, ok? E com relação ao potássio, é importante chamar atenção para um interferente que pode atrapalhar a dosagem, que é a hemólise, tá? Então, como o potássio está presente em grande quantidade no meio intracelular, tá? Então basta uma hemólise de baixa intensidade que será suficiente para causar interferência na dosagem de potássio, né? Ela leva a um falso aumento na dosagem de potássio. Até mesmo o torniquete prolongado ou o movimento de abrir e fechar a mão também podem contribuir para uma elevação na concentração de potássio. E ainda de forma mais geral, a concentração de potássio no soro ela é maior do que no plasma, e isso se dá pelo efeito das plaquetas, ou seja, durante a formação do coágulo eu tenho lise de algumas plaquetas e aí essas plaquetas liberam esse conteúdo de potássio para o soro. Assim como no sódio, o principal método de dosagem é o eletrodo íon seletivo. Então aqui a gente vai aplicar o mesmo princípio da potenciometria com o diferencial, tá, de que a membrana que será utilizada aqui não é uma membrana de vidro, e sim uma membrana inicialmente de celofane, e depois a gente vai ter geralmente valinomicina, tá, que é uma molécula que consegue permitir a passagem, na verdade ela abriga o íon potássio em seu interior. É um ionóforo,
tá? E essa seletividade vai ser com base no raio, tá? do íon potássio. Já o cloreto, ele tem uma função geral também no balanço hidroeletrolítrico, uma vez que ele sempre vai acompanhar as mudanças nas concentrações dos outros eletrólitos. Tá? O cloreto ele é livremente filtrado pelo glomérulo e é passivamente reabsorvido, tá? Com o sódio, através do cotransporte, em nível tubular. Então, os distúrbios envolvendo cloreto geralmente vão ser os mesmos dos distúrbios envolvendo sódio, tá? E uma aplicação específica está relacionada ao diagnóstico da fibrose cística, tá? Que é uma doença genética que leva a uma alteração em um transportador de cloreto. Tá? Então, para isso, a gente dosa cloreto no suor. Da mesma forma que os outros eletrólitos, o método de escolha é o eletrodo íon seletivo, e novamente a diferença vai estar na membrana que vai selecionar a passagem especificamente do íon cloreto. Nesse caso aqui, também poderemos utilizar um ionóforo, tá, que vai permitir a passagem seletiva do íon cloreto. O bicarbonato é o segundo ânion mais abundante, né, depois do cloreto, e representa mais de 90% do CO2 total. O que é que eu quero dizer com isso? É que o CO2, produto do metabolismo, ele é transportado no sangue na forma de bicarbonato. Tá? E, na verdade, esse bicarbonato ele tá compondo o que a gente chama de tampão bicarbonato. Então, vai ter um papel fundamental no equilíbrio ácido-base que a gente vai discutir em um outro momento. Para dosar o bicarbonato, a gente pode utilizar um método enzimático, ok? Então eu vou ter inicialmente esse bicarbonato reagindo com fosfenol piruvato, gerando o oxalacetato, que será acoplado na segunda reação, catalisada pela malato desidrogenase, que é uma reação que vai consumir o NADH. E aí a gente pode monitorar a velocidade da reação ou a taxa de consumo, tá? Observando a absorvância em 340 nanômetros. E por fim, o cálcio. Bom, todos sabem que o cálcio, quase que a totalidade do cálcio está presente no osso, tá? Então também em torno de 1% vai estar circulando no sangue. Desse cálcio circulante, tá? Eu vou ter em torno de 45% na forma livre, né? Ou seja, na forma ionizada, cálcio 2+, e em torno de 40% vai estar ligado a proteínas, principalmente a albumina, e 15% pode estar ligado aí com outros ânions, como bicarbonato, citrato, fosfato e lactato. Tá? Então, a concentração de cálcio no sangue ela é regulada por vários hormônios, principalmente os hormônios da paratireoide, vitamina D e a calcitonina. Tá? E alterações nas concentrações de cálcio vão estar muito relacionadas com o metabolismo ósseo e também com o metabolismo da tireoide e das paratireoides. A quantificação do cálcio pode ser feita tranquilamente, tanto no soro quanto no plasma. E aí tem duas formas de quantificar o cálcio. Eu posso quantificar o cálcio total, e aí para isso eu utilizo geralmente o método colorimétrico da cresolftaleína. Então, novamente, eu vou ter a formação de um complexo de cor. E para a determinação da concentração de cálcio iônico, novamente, o método de escolha vai ser o eletrodo íon seletivo. Mesmo sistema potenciométrico, com o diferencial vai ser na membrana, tá? Que vai ser a seletiva, tá? Para o íon cálcio 2+.